O domingo para nós é a grande festa do povo cristão. Domingo é dia de se estar na igreja, é dia de reunir-se com a comunidade. Domingo é o dia de celebrar a fé. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também o fazem. Não podem estar na igreja por algum motivo, e por essa razão nós estamos transmitindo para eles a missa. Mas é um dever sagrado do cristão comungar no domingo, na mesa do altar, do pão da vida que o próprio Deus lhe oferece. Hoje saúdo de forma particular e solidária a família da dona Ruth, que está aqui para celebrar a passagem dela. Dona Ruth faleceu com 99 anos de idade, teve uma passagem abençoada enquanto dormia, teve uma vida edificante, educou sua família e entregou sua vida nas mãos de Deus. E nesse derradeiro suspiro da sua existência nesse mundo, lembrou-se de que aquele que pôs em Deus a sua vida não será decepcionado. Ela esperou no Senhor e hoje contempla a face daquele que a criou. Nesse quinto domingo do tempo da Quaresma, nós nos encontramos com Jesus neste longo evangelho segundo São João. Nesses 5 domingos, nós só temos ouvido o evangelho segundo São João. São esses textos bem longos, muito bem articulados. Se vocês se recordam, João foi o último dos evangelistas, foi o que mais viveu. Ele teve a experiência não apenas de sentar-se à mesa com Jesus. Lembram-se na Santa Ceia, quando ele recosta a cabeça no peito de Jesus e pergunta: quem é que vai trair o Senhor? Esse mesmo João é aquele que estava em pé diante da cruz, junto de Nossa Senhora. A esse João é que Jesus entregou sua mãe. Ele é chamado o discípulo amado. Não é porque tivesse qualquer privilégio diante de Jesus, mas ele foi chamado assim depois da morte e ressurreição de Jesus, porque ele esteve presente todo o tempo, ele não fugiu. Todos os outros se esconderam, mas ele ficou lá. Na ceia, na cruz, foi ele que entrou juntamente com Pedro no sepulcro vazio, no dia da Páscoa, e foi ele que recebeu Maria em sua casa, ela já na idade avançada, foi ele que a protegeu. Portanto, esse João que hoje nos fala tem autoridade vivencial para falar de Jesus. Ele fez a experiência do Mestre, viveu com ele, morreu por causa dele. A igreja é representada por Maria. Maria simboliza toda a igreja. E João, o discípulo amado, o discípulo fiel. Essa é tua mãe, de Jesus para o discípulo, a igreja. Esse é teu filho, de Jesus para a igreja. Nós somos os discípulos de Jesus. Todos nós somos amados. A prova disso, nós vemos hoje, nesse evangelho escrito por São João, a maneira como ele tratava os seus amigos. Ele chorou ao ver o sofrimento daquelas mulheres. Sabia o que estava acontecendo, mas se colocou no lugar delas. E todos sabiam, vejam como ele o amava. Ser amado é uma condição de ser feliz. Todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, nos sentir assim. Quando a mãe não é capaz de transmitir para o filho ou para a filha esse sentimento, essa certeza
essa segurança. Quando o pai, por algum motivo, não consegue transmitir para o seu filho, para a sua filha, esse sentimento, a criança se torna um adulto incompleto. Estará sempre buscando completude, porque lhe falta o essencial. Não foi olhado por alguém, não foi tocado, não foi beijado, não foi corrigido por alguém. Quem ama, corrige, porque está atento à pessoa amada. Hoje, vemos que o discípulo chamado Lázaro, a discípula chamada Maria, a discípula chamada Marta, eram amados de Jesus. Sempre que passava por aquele vilarejo, é ali que ele se hospedava, na casa deles. Olha a importância de estabelecermos relações próximas, relações humanas com Deus. Uma coisa é depois da nossa morte, quando tivermos a plenitude da vida, então finalmente formos totalmente semelhante àquele que nos criou, então teremos também nós todas as suas virtudes. A eternidade, a beleza, a liberdade, são atributos divinos. Mas enquanto estamos nesse mundo, nós precisamos cultivar virtudes humanas, de relacionamento, de compaixão, de empatia, de colocar-se no lugar do outro. Verdade é que tem pessoas que são, de alguma forma, desprovidas de capacidade de demonstrar carinho, afeto, amor. Acho que vocês conhecem alguém assim. Existe nessa tríade de personalidades humanas, aquela personalidade chamada perversa. Uma mãe pode ser perversa, um pai, um tio, um avô, um padre. O perverso nunca se coloca no lugar do outro, não sente a dor, o medo, a tristeza, a fome, a necessidade do outro. O perverso sempre se coloca em primeiro e único lugar. Então todos devem olhar para ele, todos devem servir a ele. Não se importa em criticar, em ser grosseiro, não se importa em destruir a autoestima dos outros. Pelo contrário, faz isso como método, colocar os outros para baixo para se sentir superior. Mas isso é uma anomalia e a gente precisa ficar atento para perceber se não tem alguém assim no nosso relacionamento. Um marido perverso, por exemplo, sempre fará a esposa se sentir um lixo, uma porcaria. Fará comparações com outras pessoas e dirá que a comida dela é um lixo perto da comida que a mãe fazia e assim por diante. Ele precisa destruir a autoimagem do outro, a autoestima, para que ele se coloque no lugar de culto. E assim por diante, há outras personalidades, e nós temos que conviver com todas elas ao longo da nossa vida, mas nós não podemos nos esquecer. São atitudes deturpadas. Pessoas que amam são empáticas. Pessoas que amam olham para Deus e sentem a presença dele em si e são capazes de imitá-lo na vida. Jesus amava as pessoas verdadeiramente, a ponto de chorar de solidariedade junto com aqueles que sofriam pela dor da separação. O Deus que chora. Os discípulos não podiam tolerar. Logo depois, vocês vão ver, muitas vezes, Pedro tentando chamar a atenção de Jesus para que ele não seja tão humano, para que ele não mostre as suas fragilidades. E Jesus vai dizer: fica longe de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Só depois da morte e ressurreição é que Pedro entende e percebe que ser discípulo de Jesus é ser humano, é se colocar no lugar dos outros, é se pôr a serviço de quem precisa.
Jesus faz o 7º e último milagre do Evangelho segundo São João. Eu já havia falado para vocês lá atrás que até o dia que precede a Páscoa, João nos falaria dos 7 sinais que Jesus realizou ao longo do seu ministério. Então, cada domingo, João nos falou de um sinal. Hoje, ele nos fala deste, que é o mais importante de todos. Eles não sabem ao certo o que significa ressurreição. Assim como a maioria de nós, que fomos catequizados de criança, ouvimos a palavra ressurreição e a repetimos muitas vezes, mas nós também não sabemos direito o que significa. A igreja ensina que no último dia, sim, haverá um juízo final. Essa história terá um termo, é chamado o dia do julgamento. Está previsto em todos os profetas. O livro do Apocalipse nos fala com detalhes, de forma simbólica, de como naquele dia Jesus voltará a esta terra, não mais na figura humana, mas com o seu poder, com a sua majestade, na sua essência, para realizar o grande julgamento, o juízo final. Nós proclamamos isso todo domingo quando recitamos o credo. Mas nós não entendemos muito bem. Naquele tempo, Jesus também teve dificuldade de fazê-los entender. A ressurreição significa a entrada na plenitude da vida. Só acontece depois da morte. E é Deus quem chama a pessoa disso que nós chamamos o sono da morte para a ressurreição. E é Deus que lhe dá a vida eterna. É um dom de Deus, é um presente de Deus. É assim que nós aprendemos, é nisso que nós acreditamos. Mas quando é que vai acontecer isso? No fim dos tempos, a Bíblia diz. Mas nós estamos sujeitos às leis do tempo e do espaço. Nós não podemos estar aqui agora e na nossa casa ao mesmo tempo. Nós não podemos estar aqui hoje e no ano passado, nem daqui a 2 anos ao mesmo tempo, porque nós estamos sujeitos à lei da natureza, tempo e espaço. Deus não está sujeito a esta lei. Então, para Deus, o juízo já aconteceu. O julgamento já foi feito. A ressurreição já se fez. É por isso que a gente diz assim: Dona Ruth está na presença de Deus. Mas o mundo não acabou ainda para nós que estamos presos ao tempo, ao espaço, à história. Mas Deus tem a plenitude do tempo e do espaço em suas mãos. Lázaro foi reanimado. Ele não ressuscitou naquele dia. Jesus fala de sua ressurreição no final dos tempos. Naquele dia ele foi reanimado, porque ele voltou a morrer depois. Ele viveu com as suas irmãs, comeu, sorriu, e depois de um tempo, ninguém sabe quanto, mas ele morreu. Ninguém que sai desse mundo pode voltar. Portanto, ao reviver Lázaro, Jesus mostra o poder de Deus, que tem em suas mãos o dom da vida. Se vocês não entenderem totalmente, não faz mal. Mas preocupem-se com isso. Procurem entender o que significa viver para nós. Temos como objetivo a ressurreição, a vida eterna. É isso que deve nos mover. Portanto, tudo o que nos acontece nessa vida tem que ser iluminado por essa esperança de que um dia veremos a Deus. Naquele grande dia, tudo nos será explicado, tudo nos será revelado. Mas até que chegue aquele dia, nós temos que viver
enfrentar a vida. Há alguns detalhes aqui nesse texto evangélico que vale a pena a gente pensar. Em primeiro lugar, os judeus esperavam 3 dias para enterrar o morto, para ter certeza de que ele tinha realmente morrido. Eles diziam assim: até 3 dias o espírito fica perto da pessoa. Então é possível que o espírito se encarne de novo e a pessoa volte à vida. Jesus espera o 4º dia, só então ele vai e opera esse sinal, para mostrar que Deus tem em suas mãos o poder da vida. O poder da morte não pode prevalecer sobre nós. Hoje, nós enfrentamos muitas situações de morte. E temos essa tentação também de ir para a caverna. Jesus manda tirar a pedra que fecha a caverna, chama Lázaro para fora, e quando ele sai todo atado, todo amarrado, Jesus manda que tirem dele as amarras, as ataduras. O que é a caverna onde a morte existe? Olha, acho que cada um de nós, que já fez mais de 18 anos, já passou por experiências de vida, muitos de nós a desejaram a morte, porque às vezes a vida se torna tão difícil, os acontecimentos são tão arrasantes sobre nós, que aparentemente não há mais nada que fazer senão morrer. Desejar a morte é uma disposição humana, não é vergonha. Mas nós não precisamos e nem podemos parar nessa situação. Jesus é esse que manda que se remova a pedra que nos impede de viver. O que é que está me impedindo de viver? Que pedra é essa que fechou a minha vida? É o meu trabalho? É o meu casamento? É o relacionamento tóxico que eu estou mantendo? É essa autoimagem deformada que eu tenho de mim mesmo, que me impede de viver, de ser feliz? E essas ataduras que colocaram em Lázaro e que muita gente também sofre com esta prisão? O que são essas ataduras? Preconceito que pesa sobre mim, o fato de que ninguém me amou como eu gostaria de ter sido amado, o fato de que eu não sou reconhecido por aquilo que eu sou, por aquilo que eu posso. Que ataduras são essas que estão me impedindo de caminhar, de viver? Vai chegar o dia da nossa morte, da nossa passagem. Vai chegar o dia em que nos apresentaremos diante de Deus. Mas até aquele dia, nós haveremos de viver, de buscar a felicidade, haveremos de superar os nossos medos, as nossas tristezas, haveremos de nos colocar diante das pessoas que nos fazem sofrer, não como vítimas, mas como senhores da sua própria vida. Às vezes, a gente precisa dizer adeus, mesmo para quem a gente ama, como condição de sobrevivência. Às vezes, ir embora é um gesto de amor. Às vezes, dizer não significa dar à pessoa a chance dela também rever a sua vida, a sua história, o seu jeito. Que nenhum sinal de morte nos impeça de caminhar. Que nenhuma atadura sobre nós imposta nos impeça de ser feliz e de fazer aquilo que Deus nos pede ao coração.